Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequências em fluxogramas. Sequências de números determinado por fluxograma. Fluxograma foi um recurso que ele utilizou para falar sobre sequências com vocês. Bom, fluxograma é uma série de desenhos, não precisa ler isso aqui, que vocês já sabem, são símbolos geométricos que servem para definir uma rotina, né? Para designar uma rotina, para indicar a rotina a seguir. Isso é usado muito em programação de computadores, tá? Vamos ver agora quais são as figuras utilizadas no fluxograma para a gente começar a entender. Retângulo arredondado. Percebam que o retângulo é arredondado nos cantos. Então, ele é usado para início ou fim. Só isso, tá? Só é usado para isso. Seta, ela indica o sentido que você tem que seguir naquela rotina. Losango, é usado para uma pergunta. Aqui dentro vai ter uma pergunta e dependendo da sua decisão, né, você vai ter mais de uma saída, tá? Retângulo não arredondado, ele indica um comando. Aqui dentro vai ter uma ação, um comando que você deverá seguir. Uma nuvenzinha, não precisa ser um círculo, tanto que eu nem coloquei aqui círculo, é usado somente para sim ou não, tá? Isso a gente vai ver já já, que são as decisões do losango, né? Agora nós vamos ver os exemplos já em exercícios, tá? Através dos fluxogramas, determine os 3 primeiros termos das sequências recursivas. Não falei esse nome ainda, vou falar depois que a gente seguir o fluxo, tá? Porque aí nós vamos entender melhor. Ele quer só que você determine os 3 primeiros termos de uma sequência de números, só vou determinar os 3 primeiros, lendo e interpretando esse fluxograma. Vamos lá. Início. Agora, o que nós vamos fazer? Definimos o primeiro termo como 9, beleza? Então, ele quer que você coloque já que o primeiro termo é 9, já definiu. Coloco lá, 9. Seguindo a seta para cá, subtrair 6 ao termo anterior. Bom, se eu já consegui o primeiro termo, estou a caminho do segundo. Tenho que subtrair 6. Então, 9 menos 6, 3. Mas ele não mandou colocar lá ainda. Mandou subtrair. De repente, ele manda somar depois. Subtrair 6. Para onde que eu vou? Percebam que eu só posso ir por aqui. Porque aqui não é o caminho de vinda. Aqui é contramão. Aqui é para vir. Então, subtrair 6. Já subtraí. 9 menos 6, 3. Registramos o resultado. Opa, segundo termo, 3. Olha como é rápido. Registrou o resultado? Para onde que eu vou? Flecha. Calcular o próximo termo? Sim, tem que calcular o último. Então eu vou por aqui. Tá vendo a minha decisão? Ó? Se fosse não, ó, já terminaria. Sim. De novo, subtrair 6 ao termo anterior. Qual é o termo anterior agora? 3. Vou ter que subtrair 6 e registrar o resultado. Então vamos ver. 3 menos 6, regra de sinal. Sinais diferentes subtrai. O sinal do maior é menos, então vai dar menos 3. Tá aqui a minha sequência, tá? Como ele só pediu os 3 primeiros termos, eu registrei o terceiro. Calcular o próximo termo? Não, porque ele só pediu 3. Tá aqui a minha sequência. Mais um exemplozinho para falarmos em recursiva. Outra sequência, vamos descobrir agora uma outra. Definimos o primeiro termo como menos 15. Opa, menos 15. Seguindo a flecha, somar 5 ao termo anterior. Então, eu pego o termo anterior, menos 15 somo 5. Vamos ver. Regra de sinal. Menos 15 mais 5. Sinais diferentes subtrai, dá 10. O sinal do maior é que fica menos 10. Eu estava aqui, somei 5 ao termo anterior. Ah, registrei o resultado. Ó, eu registrei antes do comando mandar, mas já está registrado, beleza. Segue. Calcular o próximo termo? Sim. Vou ter que calcular o terceiro. Soma 5 ao termo anterior. Vamos somar. Menos 10 mais 5. Sinais diferentes subtrai. E o sinal do maior que fica. Menos 5. Subtrai e registra. Menos 5. Beleza, já tenho os 3. Então, eu vou calcular o próximo termo? Não. Fim. Acabou a rotina. Por que essa sequência, essas duas, se chamam recursivas? Essa e essa.
Porque para obter os seus termos, você não precisa recorrer ao termo anterior. Aliás, você precisa recorrer ao termo anterior. Ela é recursiva. Né? Quando você não precisa, que ela é não recursiva. Você precisa recorrer, porque eu tenho que pegar o termo anterior, somar 6, ou então subtrair 5. Eu tenho que pegar o termo anterior para seguir algum comando. Então, se eu tenho que recorrer ao termo anterior, essa sequência se chama recursiva. Agora, pelo mesmo processo de fluxograma, nós vamos obter uma sequência não recursiva, para a gente ver a diferença. Vamos ver. Vamos seguir o fluxo e obter a sequência. Vamos lá, início. Defina a posição do primeiro termo. Esse aqui já tem posição. Lógico, todas têm, mas esse aqui ele vai se referir à posição. O primeiro termo ocupa a posição 1. O segundo termo da sequência, a posição 2. O terceiro termo, a posição 3. Se eu quisesse mais, posição 4, posição 5. Então, eu vou definir a posição que eu quero. Eu quero a posição 1, porque eu quero obter o primeiro termo agora. Defina a posição do termo. 1, defini. Não vou para cá, que aqui é a contramão, eu vou para cá. Multiplique por 5 o valor da posição. Então, se a posição é 1, eu vou multiplicar por 5, 1 vezes 5, 5. Registre o resultado. Percebam que eu não recorri ao termo anterior. Eu recorri ao número da posição, né? Então, registrei o resultado. O que eu vou agora? Sentido da flecha. Calcular outro termo? Sim. Eu preciso calcular o segundo e o terceiro ainda. Defina a posição. Então, agora eu vou calcular o termo de posição 2, né? Segue. Multiplique por 5 o valor da posição. Posição é 2 vezes 5, 10. Registre. Terceiro termo já foi, registrou. Segue a flecha. Calcular outro termo? Sim, falta o último. Defina a posição do termo que você quer calcular, né? Posição 3. Multiplique por 5 o valor da posição. 3 vezes 5, 15. Registre o resultado. Já obtive os 3 primeiros termos, tá? Calcular outro termo? Não. Acabou. 5, 10 e 15. Então, eu obtive os 3 termos de uma sequência não recursiva, porque eu não precisei recorrer ao termo anterior para calcular um deles. Aqui ainda tem uma perguntinha, tá? Qual expressão, eu até coloquei a colinha para vocês aqui. Qual a expressão que representa o termo qualquer dessa sequência? Ora, 5 vezes o número da posição, 5. 5 vezes o número da posição, 10. 3 vezes 5, 15. Quer dizer, o número da posição, que eu vou chamar de n, vezes 5, vai dar o termo da sequência. Só depende do número da posição. O termo geral que representa isso aqui seria 5 vezes n, 5 vezes o número da posição. Aí eu obtenho qualquer termo da sequência. Então, eu não recorri ao termo anterior. Ela é não recursiva. Último exemplo para a gente terminar. Outra sequência, vamos determinar os 3 primeiros termos, seguindo o nosso fluxograma, tá? Essa outra sequência também vocês vão perceber que não vai recorrer ao termo anterior, então ela é não recursiva. Só isso. Início. Defina a posição do termo que você quer, posição 1. Multiplique por 7 o valor da posição. 1 vezes 7, 7. Registre o resultado. Opa, primeiro termo já foi. Continua no fluxo. Calcular outro termo? Sim. Defina a posição do termo. Agora eu quero 2. Posição 2. Multiplique por 7 o valor da posição. 7 vezes 2, 14. Registre. 14. Beleza. Calcular outro termo? Sim, falta o último. Defina a posição. Posição 3. Multiplique por 7 o valor da posição. 3 vezes 7, 21. Registre o resultado. Já deu. Calcular o outro termo? Não. Fim. Acabou. Sequência 7, 14, 21. Perceba que a gente tem que pegar a posição do número na sequência, multiplicar por 7 para obter o termo que você quer, para obter qualquer termo. Você pega o número da posição que ele ocupa e multiplica por 7. Então, essa é uma expressão que representa qualquer termo dessa sequência, seria 7 vezes n, onde n é o número da posição daquele termo. Gente, espero que tenha dado alguma luzinha para vocês nessa questão de sequência recursiva e não recursiva e também de fluxograma. Tchau, tchau.